Então, hoje, as reflexões em torno do resumo, quem vai nos trazer o resumo hoje é o nosso querido amigo Marcelo. Então, nós passamos a palavra a ele. Marcelo, boa noite. Boa noite, Ângela. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela prece, Vitor, e este grupo muito querido. O resumo que nos cabe hoje é do capítulo 16, que tem o título Prosseguem as Providências. Então, vamos trazer aqui, bem logo no começo, Manuel Filomeno de Miranda continuava muito emocionado com tudo que tinha participado naquela região espiritual, a cidade da justiça, né? Quando Eurípides Barçanufo, tentando demover aquele coordenador, aquele dirigente daquela cidade tão estranha, aquela cidade da justiça, trazendo essa possibilidade para que ele abandone as suas ideias, as suas intenções nefastas. Então, Manuel Filomeno de Miranda, logo no começo do capítulo, fica extremamente emocionado, lembrando das falas do benfeitor Eurípides Barçanufo, né? Lembrando da coragem, da fé de Eurípides, né? Naquela situação toda. Mas, num determinado momento, Manuel Filomeno de Miranda acerca-se do espírito Spinelli, Francisco Spinelli, e escuta do espírito, né? Que aquela visita àquela cidade fazia parte de uma programação prévia, mas que eles só tinham anunciado naquele momento porque não gostariam para não causar, de repente, ansiedade, e havia um planejamento maior, né? Spinelli fala que diversos conglomerados, diversas cidades, mais ou menos da mesma natureza, estavam sendo visitadas por grupos benfeitores, de espíritos benfeitores, nesta tentativa, esses conglomerados espalhados pelo planeta inteiro, e estas incursões do bem que aconteciam, né? Da mesma forma, houve ali um determinado momento, quem se lembra do capítulo 15, alguns espíritos benfeitores, que eram espíritos engenheiros, encarregados de estudarem a planta, a dinâmica daquela cidade espiritual, porque ali seria mais ou menos... as opções seriam ou remover a cidade inteira para as regiões de exílio, ou naquela tentativa que estava acontecendo, numa tentativa de demover aqueles espíritos ali das suas atitudes, das suas ações, tentando achar as brechas para o arrependimento. Então, esses engenheiros espirituais estudando ali os alicerces da estrutura espiritual daquela cidade, né? E é interessante porque Manuel Filomeno de Miranda percebe ali naquela cidade as manifestações dos animais, dos coachares, daqueles seres, os batráquios, né? Seres humanos ainda deformados, envolvidos naqueles lodaçais, naquelas situações muito, muito, muito terríveis, resultado das emanações psíquicas, mentais que aqueles espíritos ali estavam. Tem um determinado momento, né, que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz a respeito de alguns onzenários. Onzenários são agiotas, né, usurários, mexendo ali na lama, como se estivessem tentando achar ouro, né, naquela imundície, percebendo como nós somos ainda, como ficamos vinculados a estas coisas que nos caracterizaram enquanto na Terra, né? Aonde está o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro também. Interessante, né? Então, os apelos, os gritos, a revolta, tudo aquilo caracterizava aquela situação. Mas Manuel Filomeno de Miranda vê também um grupo de pessoas carregando umas lanternas com um formato assim meio antigo, e estas lanternas com uma claridade avermelhada, né? E eles balançavam as lanternas e aquela claridade avermelhada se destacava, iluminando aquelas sombras. Aí o espírito Spinelli esclarece que quem capitaneava aquele grupo de espíritos com aquelas lanternas avermelhadas era o espírito da Rainha Santa de Isabel de Portugal. A Rainha Santa de Isabel foi uma pessoa boníssima, ela foi até canonizada
pelo Papa Urbano VIII, em 1625. Mas esse é um caso à parte, porque era um espírito de altíssima envergadura, né? Ela era do século XIII e casou com o rei Dom Dinis de Portugal. Ela nasce na Espanha, casa com o rei Dom Dinis, e vale a pena dar uma olhada na história deste espírito. Era boníssima mesmo, né? Então, naquele ministério que a Rainha Santa estava empreendendo, né? No caminho que ela fazia, formava-se uma espécie de uma fila indiana e tentando demover aquelas criaturas, tentando achar algumas brechas de arrependimento, de bondade, para que pudessem ser içados desta situação. É interessante porque ela vai, num determinado momento, há uma fala dela, e eu vou ler porque eu acho que merece ser lida, é muito bonita. Ela fala o seguinte: almas sofredoras que buscais a redenção, vossas súplicas estão sendo ouvidas. A magnanimidade do Pai Celestial e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo chegam até vós, a fim de atenderem vossas necessidades de redenção. Sabeis por que vos encontrais neste reduto de penitência e punição, escolhido por vós próprios. Senti-vos cansados e arrependidos, compreendendo as ilusões do corpo frágil e putrescível ante o espírito viciado e rebelde. Vimos buscar-vos sob a ternura da nossa Mãe Santíssima, a Senhora dos Anjos, que se compadeceu das vossas dores. Esta é uma oportunidade última, que não deve ser desconsiderada, pois que logo mais uma chuva de mais rudes sofrimentos cairá sobre vós na grande mudança para outras paisagens mais primitivas. O Pai, todo misericórdia, não deseja o aniquilamento dos maus, porém o desaparecimento do mal que ainda reside em nós. Aí Manuel Filomeno de Miranda nos diz neste capítulo que deveria haver uma espécie de amplificador de voz, porque a emissão da voz daquele espírito, a Rainha Santa, era num tom tão harmônico, numa musicalidade impressionante. E aquela voz parece que repercutia por todo lado, porque muitas cabeças levantavam-se ali daqueles charcos de putrefação, como se que percebendo aquela vibração tão bela. A fila seguia, entrando mais e mais dentro daquele antro, daqueles pântanos, né? E elas jogando aquelas redes magnéticas que buscavam, nós vemos muito isso na obra de André Luiz também, aquelas redes que são jogadas para que os verdadeiramente arrependidos, quando tocassem nestas redes, ficassem imantados e sendo resgatados por aquele espírito, por aquela caravana de espíritos benfeitores, capitaneados pela Rainha Santa. Mas a Rainha Santa continua na sua fala: nunca podereis afastar-vos da verdade, que é semelhante ao ar que nutre o corpo, a onda que mantém o espírito. Aonde quer que vades, lá encontrareis, com diferente indumentária verbal, ou realidade inabitual, porque é o psiquismo do Pai vitalizando o universo. Arrependei-vos dos vossos erros, mergulhai no íntimo, e lá vereis as razões das vossas dores, ouvireis a consciência clamar, enquanto a anestesiáveis com os vossos enganos e alucinações. As sublimes leis não convêm com os desastres morais que praticamos, seja qual for justificativa, sempre falsa. Recomeçai, pensando em Jesus, no seu calvário e sua dedicação total a nós, sofrendo sem motivo, somente para que pudéssemos compreender que a evolução é inevitável e a dor é um dos instrumentos. Dai-vos a vós mesmos outra oportunidade,
A grande noite, que se arrasta com pesadelos, já se dilui ao nascer de um novo dia, o da redenção. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais forças de libertar-vos das rudes paixões destrutivas que permanecem asfixiando-vos nos seus tenazes. Agora é momento muito desejado. Vinde pensando na libertação, a fim de seguirdes o rumo da felicidade. Jesus vos espera. E à medida que a sua voz chegava naquele lamaçal, as multidões aflitas escutavam alguns pensamentos de renovação, aquela coisa íntima que a gente escuta lá dentro. E aí chegavam as mentes e alguns começavam a ser resgatados, porque a voz do amor é algo incomparável. Aí a situação belíssima que acontecia, aqueles que eram resgatados, colocados nos locais ali apropriados, os passes eram conduzidos, as hipnoses benfazejas, palavras de acolhimento, todo um aparato de auxílio àqueles que eram verdadeiramente, que eram resgatados, que encontravam dentro de si mesmos algum tipo de bondade, os arrependimentos. Tudo aquilo era muito bonito. Manuel Flamengo de Miranda estava muito emocionado e pensava muito na grandeza do Pai Celestial. Como se ele falava, é um trecho que tem ali da obra, né? As ovelhas tresmalhadas, as ovelhas que se transviaram do caminho, e ele lembrava daquilo, pensando naquela situação. Aí chorou com gratidão, as lágrimas corriam, e a situação aconteceu, né? Então, Manuel Flamengo de Miranda, com outros grupos, né, foram alertados que depois era chegada a hora já deles partirem, né? Mas alguns minutos depois, eles alcançaram o lar, aquele lar temporário deles, né? E de manhã o sol raiou, no dia seguinte, os primeiros raios de sol, né? Havia uma grande movimentação naquela comunidade que estava sediando aqueles todos, né? As atividades mediúnicas, os médiuns retornando ao corpo. A gente percebe que ali era uma situação, talvez uma casa espírita, e as atividades acontecendo no começo do dia, no raiar do dia. Mas o espírito Francisco Spinelli acerca-se de Manuel Flamengo de Miranda e com um semblante muito sério expressava uma certa preocupação. E aí ele fez uma espécie de síntese das atividades que todos aqueles espíritos benfazejos, benfeitores, incluindo Manuel Flamengo de Miranda, estiveram participando. E esta fala de Spinelli, talvez valha a pena nós lermos ela na íntegra, porque ela é para todos nós. Todos nós. Não dá para fazer um resumo dela. Vamos prestar atenção no que o espírito Francisco Spinelli nos traz. Necessitamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados, nós aqui, em chamadas de advertência, o que vem ocorrendo em nossa esfera causal. Convidá-los à manutenção de comportamento moral severo e à ação da caridade como normativa de equilíbrio existencial. A maioria dos espiritistas tem conhecimento da gravidade destes dias e está esclarecida quanto às mudanças profundas que se estão apresentando à sociedade terrestre. A transição planetária vem sendo trabalhada com afinco desde o fim do século passado, e a luta entre o dever e a negligência, assim como os testemunhos espirituais que a todos quase afetam, representa o significado do momento cada vez mais grave. Como vimos, algumas comunidades infelizes da erraticidade inferior equipam-se de legiões para invadir os grupamentos sociais e penetrar nas organizações humanas, criando situações embaraçosas e perturbadoras, com dissídios, agressividade, obsessões coletivas e descida moral pelas valas desditosas das condutas irrefreadas.
Não faltam em nossos grupamentos doutrinários do Espiritismo adeptos invigilantes que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos maravilhosos conceitos emanados da codificação. Não raro, quando por ocasião das advertências sobre conduta moral ou relacionamento, comentarem que há muito exagero nas informações que procedem na nossa esfera de vida. Outros, mais afoitos, rotulam-nas de animismo quando são gentis, ou acusam com facilidade de tratar-se de mistificação de espíritos zombeteiros ou mesmo dos médiuns. E preferem adotar as, entre aspas, modas, as novidades de comportamento, denominando os fiéis como ortodoxos e a eles mesmos como evoluídos. Isso tem acontecido muito, gente. Todos irão fatalmente desencarnar. E aí é a hora da verdade. Constatarão de visu arrebanhados pela realidade que se negaram a aceitar. Aí Spinelli sorriu numa expressão de quem lamenta a ocorrência de tal natureza e continua a sua fala. Somos quase todos devedores ante as leis soberanas da vida, portanto, sujeitos aos impositivos da evolução. O Espiritismo repete Jesus, e a sua mensagem encontra-se íncita em todos os postulados com que os embaixadores do Evangelho compuseram a codificação com a sensatez e o equilíbrio de Allan Kardec. Como é natural, a revelação é sempre lenta e, passado o período, chamemos revolucionário da sua apresentação e divulgação nos séculos XIX e XX, chega o momento da vivência das suas elucidações e máximas, exigindo de todos nós grande seriedade e devotamento nos negócios do Senhor. É inegável o desenvolvimento intelectual, industrial da civilização, nada obstante se chafurda no crime e nos desdenha as questões ético-morais, considerando-as ultrapassadas e indignas por não se ajustarem à nova ordem de devassidão em nome da igualdade, da aceitação de tudo para não passar como perturbador da ordem e fanático. Somos todos, nós aqui, hein, gente, inevitavelmente inspirados por seres equivalentes às nossas aspirações e sonhos. O certo e inevitável é que todos devemos preparar-nos para amar e servir sem medida e sem dimensão. A dor atinge-nos a todos, mais cedo ou mais tarde, e os indivíduos fortes e líderes da desordem, quando atingidos pela fatalidade dos acontecimentos, rebelam-se, tombando na depressão ou na revolta, nas drogas aditivas ou no suicídio indireto. Ufa! E aí, Spinelli vai e segue concluindo. Façamos a nossa parte e, como o apóstolo Paulo, cumpramos o nosso dever e vamos trabalhar. Está aí um recado, talvez, do Espírito Spinelli para todos nós que estamos encarnados, que devemos levar esta doutrina muito séria. Mas isso é uma parte, porque minha tarefa é de fazer um resumo, e os comentários, com certeza, trarão essas coisas muito importantes. E aí, eles vamos trabalhar, seguem para um determinado hospital e encontram ali a equipe, Spinelli, Manuel Filomeno de Miranda e outros benfeitores, a grande confusão que estava naquela situação caótica, né? Naqueles hospitais, né? Os únicos recursos que possuíam eram os passes, né, aplicados pelo espírito Cláudio, que se desdobrava quando Eudalbo assistia aos mais desesperados, né? Então a gente via aquelas situações, os perturbadores, os espíritos obsessores, tentando ampliar os sofrimentos das suas vítimas, as questões das contaminações aconteciam, tudo aquilo era o ambiente de trabalho daquela equipe espiritual.
Mas muito interessante, resumindo um pouco, e vale a pena ler e reler este capítulo, num determinado momento, um espírito benfeitor, parece que a equipe já estava por se retirar, e um espírito benfeitor se aproxima dos bons espíritos, daquela equipe que estava ali, convidando-os para especificamente atender a um paciente que havia chegado, que mereceria uma moratória, e ele estava numa situação muito complicada. E acontece algo ali muito interessante, uma espécie de transfusão de energias que acontecia. Aquele doente que estava ali nas últimas, mas iria ter um alargamento, uma esticada, uma moratória. E a situação que ocorre ali, o espírito, o Cláudio, o espírito passista, se deita do lado do encarnado, que estava muito doente, estende o braço, é colocada ali uma agulha com um aparato bem interessante, e é feito como se fosse uma espécie de uma transfusão de energias vitais de Cláudio para este senhor que receberia uma moratória. E não vou descrever aqui os detalhes todos, vale a pena a gente ler, toda aquela combinação que era feita com elementos retirados de árvores frutíferas e do plâncton do mar. Plâncton são aqueles organismos pequenos, tem uma parte animal e uma parte vegetal, tem o zooplâncton e tem o fitoplâncton, que compõem esses animaizinhos, que são a base da cadeia alimentar dos oceanos. Mas a espiritualidade retira tanto das árvores, das seivas, das árvores frutíferas, como destes animais, os elementos necessários para que, combinados com os fluidos de Cláudio, fizesse uma combinação e nesta transfusão de energias e numa cirurgia que aconteceu ali. Abriram um peito tudo isso no âmbito espiritual, gente. Não houve essa coisa física. Eles fizeram tiraram os coágulos que estavam ali, algumas intervenções nas artérias. O doente teve uma parada cardíaca, o pessoal que estava ali, os enfermeiros não tinham ideia do que estava se dando na ambiência espiritual, mas tudo fazia parte de um plano para que aquele espírito aquele encarnado, pudesse ter uma sobrevida. E aí perceberam mais tarde que o grande benfeitor, este espírito que requisitou a ajuda da equipe de Manuel Filomeno de Miranda e de Spinelli, de Cláudio, foi um grande benfeitor enquanto encarnado, que foi um doutor chamado Carneiro de Campos, né? Que a sua vida foi um evangelho vivo, né? Foi um médico diferenciado, e talvez o médico deveria ser, como deveriam ser os médicos. E o capítulo é belíssimo, e as emoções tomaram conta de toda a equipe naquela beleza de situação que ocorreu. Vejamos que os benfeitores, a providência divina se derrama sobre cada um de nós, aqueles que têm mérito, aquelas situações todas que ocorrem. E aí, este é o resumo, talvez super resumido e um pouco corrido, Ângela, deste capítulo belíssimo, que merece ser relido várias vezes, com as observações e os alertas que o Espírito Spinelli nos faz, principalmente nesses dias atuais, de tantas licenças nesta nossa doutrina, a título de somos os moderninhos. Tomemos muito cuidado com isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marcelo querido. Foi um resumo essencial, falou da essência desse capítulo, que realmente é um capítulo que nos fala muito a todos nós espiritistas, não é mesmo? Então, muito obrigada pelo seu resumo. E agora nós vamos ter os nossos queridos, a Vânia e o Lautes. Mas nós vamos iniciar pelas damas, não é mesmo, Vânia, querida? Então, vamos passar a palavra para você. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Como o Marcelo falou, vale a pena ler de novo, então eu vou repetir alguns ensinamentos que ele colocou aqui. Tamanha é a importância desse capítulo. Então, vimos no capítulo anterior
e a equipe de benfeitores analisava, através de um projetor de telas, o mapa da Cidade da Justiça, e cuja projeção também era possível observar a movimentação do que ali acontecia. E o lugar era tenebroso. Juntaram-se aos benfeitores um grupo expressivo de espíritos, especialistas e engenheiros. Vejamos, para estudar uma forma de transplantar toda aquela edificação fluídica da Cidade da Justiça para outro local, para uma região de exílio, com todos os espíritos que não irão se arrepender. E para completar o plano de transferência da cidade, os benfeitores precisaram ir, digamos, pessoalmente até lá. O capítulo, meus irmãos, traz riquíssimas informações sobre o local e sobre os espíritos que lá viviam. O ponto culminante se dá quando o venerando Eurípides Barçanufo fala com todos eles. E o querido Filomeno inicia o capítulo 16, o de hoje, contando que ainda estava profundamente emocionado com tudo o que ocorreu, especialmente com a coragem e o amor do irmão Eurípides, que disse à equipe quando eles estavam saindo de dentro daquela cidade da justiça. A visita fazia parte do nosso programa. Nada, porém, deveríamos anunciar antes, em razão de muitas dificuldades que poderiam impedir a sua execução. Esta é uma lição para nós. Além daquilo que o Marcelo disse, com relação à ansiedade e tudo mais, também nós devemos aprender com os nossos planos maiores, nossos planos talvez nobres, que não devemos também ficar falando aos ventos, porque existem sempre aqueles que não gostam, que sentem inveja, e também os espíritos que não querem esses tipos de trabalho. Então, que a gente se cuide, né? Eurípides informa ainda que existem outros locais semelhantes àquela cidade de justiça e que equipes de benfeitores realizam também semelhantes trabalhos por todo o planeta, conforme disse o Marcelo, a fim de preparar o futuro. Então, vejamos, existem outras cidades da justiça, digamos, semelhantes, e também existem semelhante trabalho de benfeitores por todo o planeta, porque a misericórdia divina nunca nos deixará. E diz ainda Eurípides que a mudança planetária será radical. Temos que aprender isso, porque ninguém poderá deter o progresso que está nas leis de Deus. Então, estavam os benfeitores deixando aquele local quando perceberam uma claridade diáfana que se estendia por toda parte, deixando a equipe de benfeitores ver os pântanos, aqueles pântanos escuros, horríveis. Ouviam, então, os sons de alguns animais misturados com as lamentações humanas impressionantes. Fixando melhor a visão, Manuel Filomeno de Miranda conta que ali observavam um espetáculo comovedor e terrível, porque ali estavam afogando-se sem cessar, iam e voltavam, e afogavam-se e voltavam, muitos espíritos infelizes que gritavam revoltados e também se agrediam mutuamente. Então, Filomeno vê um grupo espiritual que avançava pelo lodaçal, segurando redes brilhantes. Spinelli explica que tratava-se do trabalho sublime da Rainha Santa Isabel de Portugal, que foi socorrer aqueles espíritos, aqueles que se encontravam
em condições de mudança de vibração, tomados de arrependimento e necessitados sinceros de amparo. Vejamos, ela foi socorrer todos, mas só teria condições de trazer aqueles que se encontravam com a mudança de vibração através do arrependimento, através da necessidade sincera de amparo. Caso contrário, não conseguiriam. Conta Filomeno que a figura de Santa Isabel deslizava à frente, adornada por um fio dourado sobre a cabeça e o pescoço. Diante de tanta magnitude, os benfeitores fizeram silêncio, porque ela começou a falar. Repetindo um pouco do Marcelo, vejam que coisa fantástica. Almas sofredoras que buscais redenção. Vossas súplicas estão sendo ouvidas. Viemos buscar-vos com a ternura da nossa Mãe Santíssima, que se compadeceu das vossas dores. Esta é uma oportunidade última, não única, última, que não deve ser desconsiderada, porque logo mais uma chuva de mais rudes sofrimentos cairá sobre vós na grande mudança para outras paisagens mais primitivas. Então ela vem informando, convidando, para que não perdessem esta oportunidade última, porque já houveram outras. Ela não deveria ser desconsiderada, essa oportunidade, porque ela diz, logo mais terão mais sofrimentos, porque ela vai indicar que eles serão levados a planetas inferiores, onde o sofrimento é muito grande. Então, Filomeno conta que a voz de Santa Isabel repercutia por toda a região e inúmeras cabeças se erguiam das águas pútridas, com gemidos e brados de socorro. Enquanto Santa Isabel falava, iluminada, vez que outra ela tirava uma rosa brilhante no escuro do pântano. E de imediato os seus auxiliares atiravam as redes, iguais redes de pesca, que brilhavam no ar e caíam no pântano, formando claridade. Os aflitos seguravam-se fortemente nas malhas da rede, enquanto para outros a rede rompia-se, devolvendo ao lodo aquele que tentava libertar-se daquele local terrível. Esses pobres espíritos, meus irmãos, que não conseguiram agarrar-se às redes, em verdade, eles não estavam arrependidos, eles estavam amedrontados, e as vibrações da teia salvadora não os segurava por falta de energia correspondente. A energia vibracional seria como um ímã que atrai e como aquele ímã que repele. Não dava certo. E aqueles, então, que ficaram imantados à rede, aqueles arrependidos, eles eram retirados e eram conduzidos por auxiliares que os transferiam para macas e eram colocados numa área de grama acolhedora e dali transferidos para as câmaras de recuperação próprias para reiniciar a existência malograda. No livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier e André Luiz, que o Marcelo citou as obras de André Luiz, esse livro foi publicado em 1946. Nós iremos encontrar ali as mesmas informações desta forma de socorro. E como afirma o venerando Eurípides, lá no início do capítulo, que diversos grupos dessa natureza estão realizando algo semelhante por todo o planeta. Então, a gente vê que desde antes de 1946, esse trabalho de socorro existe, de misericórdia existe.
jamais devemos duvidar do amor do nosso Pai Criador. O querido Divaldo Franco, em um seminário realizado em New Jersey, falar em inglês, né, porque a Jussara está aí, né, foi realizado em 2017. Ele vai nos falar desta benfeitora, a Rainha Santa Isabel de Portugal. Muitos já sabem da história, mas como alguns não sabem, é interessante contar. Divaldo conta que ela tem uma grande tarefa no mundo espiritual. Toda terça-feira, ao amanhecer de segunda para terça-feira, ela faz uma caravana e, junto com essa caravana, ela vai aos umbrais terrestres do mundo de língua portuguesa. Então, a Rainha Santa vem com este grupo de entidades venerandas e penetram nas regiões terríveis, onde encontram-se os suicidas, homicidas, avarentos, perversos, destruidores de vida. Essas regiões dolorosas são indescritíveis, conta Divaldo. Revela ele, eu estive lá algumas vezes, logicamente levado pela querida Joana de Ângeles. E a Rainha Santa, cuja história é caracterizada pelo seu amor à humanidade, realiza esse trabalho de socorro aos sofredores, periodicamente. A Rainha Isabel era casada com Dom Dinis, rei de Portugal, cujo caráter era meio duro, algo perverso, mas ele a amava loucamente. Conta-se que a rainha saía sempre do palácio para atender aos pobres da região de Coimbra, sem que o marido soubesse, e ficaram célebres suas incursões junto aos miseráveis. Mas tudo isso chegou ao conhecimento de Dom Dinis, e certo dia ele anunciou que iria fazer uma jornada de caça, e se foi, junto com os cavaleiros, as matilhas. Ela, então, sentiu-se livre, pega pães, peixes defumados e coloca por baixo do seu manto de rainha, segurando-o com os 2 braços. Mas Dom Dinis volta, porque a caçada era um simulacro para repreendê-la por estar jogando fora os tesouros do palácio. E enquanto ela está saindo do palácio, os cavaleiros voltam e o rei pergunta a ela: o que levais em vosso colo, senhora? E ela sorri e diz: rosas, meu senhor. Ela abre o manto e caem rosas. Diz o Divaldo: alguns dizem que é mito, outros dizem que é lenda. Eu acredito que é um fato, porque já vi caírem rosas. Então, a Rainha Santa vai aos umbrais, acompanhada de espíritos nobres, acompanhada, por exemplo, por Alta de Souza, Meimei, Nina Aroeira, que era uma jovem extraordinária, e uma elite de portuguesas nobres e de médiuns encarnados em desdobramento parcial pelo sono. E Divaldo informa nesse seminário que esses espíritos sofredores são levados, os que são socorridos, à casa transitória Fabiano de Cristo, do mundo espiritual, também estudada nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, e que existem, informa o Divaldo, 100 casas transitórias Fabiano de Cristo no Brasil e 84 em Portugal, a recolher os infelizes que foram resgatados pela equipe veneranda de Santa Isabel de Portugal. Muito obrigada pela atenção. Como é bom te ouvir, Vânia. Nós mergulhamos na tua fala, nas descrições que você faz. Lindo, obrigada.
Depois dessa brilhante exposição e reflexão da nossa querida Vânia, nós vamos agora para o nosso querido amigo do coração, Laudes, que vai trazer a sua contribuição para todos nós. Laudes, contigo. Obrigado, Ângela, amigos, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. Ouvindo a Vânia falar também de um resumo magnífico de Marcelo, nós vamos viajando essas cenas que Manuel Filomeno de Miranda nos traz para profundas reflexões para o nosso próprio aperfeiçoamento. Eu lembro que um dia estava discutindo sobre esse tema com o Divaldo a respeito desta rede lançada aonde os espíritos agarravam e poderiam ser resgatados daquela zona umbralina, trevosa, muitas vezes que a sua consciência estava vinculada nas questões energéticas. Ele nos trouxe, na época, algo bem profundo de ensinamento, dizendo que este fato não é um fato que viria a ser relatado exclusivamente pelas obras espíritas. E quando nós podemos analisar os fatos, vamos ver que esse termo, essa capacidade de resgate dessas almas já havia sido relatado também em outras obras e também em outras religiões. E, na época, ainda havia feito uma pequena pesquisa a respeito do tema. E quando nós vamos começar a pesquisar, nós vamos ver que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, dentro da Igreja Protestante também, nós vamos verificar que Maria Santíssima também resgatava no purgatório almas que viviam em zonas infernais, astrais, através do seu manto sagrado. Jogava o seu manto e os espíritos eram recolhidos através do seu manto. Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Há outros relatos de Nossa Senhora do Carmo, que lançavam o escapulário e resgatavam essas almas através do seu escapulário. E as almas que estavam, segundo o relato que podemos encontrar, nesse purgatório, nesse lugar de sofrimentos, né, onde a alma estaria expurgando o mal cometido através dos seus atos. Mas agora vemos no livro realmente essa rede que é muito interessante quando nós pegamos o relato, que há uma grande diferença do medo e do arrependimento. Porque muitas almas agarravam essa rede com o medo do que estavam vivendo, com o medo do que estavam passando naquele momento com o seu grupo. E, apesar de estar com medo, seguravam a rede, mas a rede não conseguia lhe dar alicerce para poder sair daquela zona umbralina, né? Zonas inferiores que a coletividade inferior havia construído. Então, dessa forma, nós vamos vendo que isso está como realmente já integralizado diretamente à humanidade, não somente agora como uma novidade a um livro apresentado, mas já relatos diversos a respeito não só de Santa Isabel, mas também de outros espíritos venerandos que realizam essa tarefa do bem. Alguns destaques do livro que, para mim, realmente foram muito importantes, quando Spinelli começa a sua fala na página 241, dizendo para nós o seguinte: a mudança planetária será radical, porque o progresso é inabordável e ninguém pode detê-lo, porquanto está entre as maravilhosas leis de Deus. E quando nós pegamos um pouquinho da reflexão a respeito da parte desse progresso e voltamos ao Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec deixa uma das leis reservada à lei do progresso, nós vamos pegar na pergunta 783, perdão. A pergunta de Kardec dizendo o seguinte: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? A resposta é a seguinte: há o processo regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Veja se não estamos vivendo um abalo não só físico através da pandemia,
mas também um abalo moral pelas condições aonde nós estamos vivendo, aonde vamos vendo que a ética, a moral e tantos outros deveres para o aperfeiçoamento do espírito estão cada vez mais excluídos de um modus vivendi ou operandi da criatura humana. Quando nós vamos avançando no livro, um destaque que o Marcelo trouxe, que eu também, na minha leitura e análise, achei extremamente importante, foi quando Spinelli vem trazendo uma fala, depois que eles fizeram a atividade e voltaram aonde Manuel Filomeno de Miranda estava aguardando o amanhecer, as luzes dos primeiros raios solares. Spinelli vem, se aproxima e traz aquele ensinamento que eu considerei também belíssimo, mas também um alerta muito grave, não só para Manuel Filomeno de Miranda, porque ele seria o médium, o transmissor dessa mensagem. Porque quando Spinelli fala do seguinte: necessitamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados, em chamadas de advertência, o que vem ocorrendo em nossa esfera causal. Convidá-los à manutenção do comportamento moral severo e à ação da caridade, como normativa de equilíbrio existencial. Eu achei esse parágrafo de tal importância porque o convite para essa comunicação é exatamente a conduta, o comportamento moral severo. E peguei a pesquisar o que seria um comportamento, o que seria a questão da moral, o que seria uma proposta de um comportamento moral severo. E quando nós vamos estudar um pouquinho mais do comportamento, nós vamos ver que se trata de uma ação do indivíduo perante ao ambiente que ele está inserido e comportamentando. A ação do indivíduo não é nada passivo. A ação moral severa é exatamente o indivíduo começar a conduzir a sua existência, trazendo hábitos, crença, fé dentro de si, através de um despertar da sua realidade. Eu não sei quem já teve a possibilidade de realizar uma pesquisa a respeito do termo moral. E nós vamos ver dentro da filosofia grega antiga e trazendo depois um processo até atualizando depois ao positivismo e outros filósofos, para tentar traduzir a ética, traduzir a moral, sempre considerarão a ética como base. Mas não a ética só como um conjunto de hábitos ou de crenças, mas na tradução profunda da palavra de ethos, seria o agir profundo do âmago da criatura através dos seus atos, a profunda reflexão do que ele está fazendo, da sua vida, perante o ambiente aonde ele está inserido. Ou seja, quando nós pegamos também nesse capítulo do Livro dos Espíritos a respeito da lei do progresso, nós vamos vendo que os Espíritos nos deixam claro que o progresso se dá primeiramente de uma maneira intelectual e vindo depois o comportamento moral. Nem sempre vai ter o avanço intelectual e o moral já em seguida, mas nos diz de uma maneira clara que nós avançamos intelectualmente para podermos diferenciar o bem do mal. Clarear exatamente as perguntas, o que até então a filosofia profunda não conseguia trazer respostas para os indivíduos sedentos de uma luz a respeito da vida, de onde vim, para onde vou e o que eu faço aqui. Respostas que a filosofia básica não poderia apresentar, mas quando uma tríade apresentado com uma base de religião, aonde apresenta um Deus único, a ciência e a filosofia nos apresenta exatamente que somos espíritos imortais, que pré-existimos, que temos um processo de leis, de causa e efeito, a reencarnação, e vamos entendendo o verdadeiro sentido da nossa vida, porque conseguimos agora dar sentido a ela, do ponto de vista de analisar
a nossa existência na realidade espiritual, nós vamos começando a avançar nesse progresso, porque começamos a construir hábitos mentais para iniciar uma reforma da nossa moralidade. E vamos mudar a nossa moralidade num plano de progresso, conseguindo construir planos éticos existenciais. E ali, quando Spinelli coloca um comportamento moral severo, nós vamos vendo que a conduta, como Marcelo colocou de moda, e vamos vivendo, Marcelo só exaltou, né? Foi o Manuel que colocou, mas a moda em que nós estamos tentando viver para tentar pertencer a um grupo, ou de repente estar se sentindo excluído do grupo, e vamos aderindo a algumas modas, e vamos fazendo com que a nossa vida se transforme, e não se reforme, se transforma conforme a impulsão da sociedade. E eu deixo que a sociedade me transforme, porque eu não consegui realizar a transformação íntima. Eu vou vivendo conforme a música tocada lá fora, porque eu não tenho sequer uma sinfonia ou um ritmo interno. E não sei que caminho nem tomar para construir essa música, porque ainda não comecei a construir a moralidade na minha vida. Quando nós avançamos um pouco mais na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, nós vamos ver como que o Espiritismo pode auxiliar o progresso. E a resposta é mais ou menos assim: acabando com o materialismo. Mas de que forma? Como que a criatura humana pode começar a vencer esse materialismo? Descobrindo em si quais são as suas verdadeiras necessidades. Porém, se eu levo uma existência considerando unicamente as questões materiais, realizando aos prazeres ou a função hedonista do meu corpo físico ou dos prazeres que sinto, desconsiderando o meu espírito imortal, logo, eu posso sim ter um código de vida, mas não trata-se de um código moral severo, onde essa severidade, essa austeridade imposta nesse momento grave, se trata realmente como uma regra de conduta. E Spinelli já nos deixa na frase seguinte, que a ação direta na caridade. Caridade, como entendia Jesus, indulgência, benevolência, perdão das ofensas. Não basta agora eu entrar num grupo e realizar as doações de uma cesta básica ou somente as questões materiais, mas começar a sentir verdadeiramente o processo da indulgência, o perdão das ofensas, aonde o momento em que nós estamos vivendo vem nos trazendo tantos convites para esse aperfeiçoamento. Quando Spinelli faz esse convite para que nós pudéssemos ouvir esse comunicado, esse alerta que ele estaria passando a Manuel Filomeno de Miranda, trata-se aos bons trabalhadores. Porque os bons trabalhadores conseguirão exemplificar. E não somente um processo de palavras, como nos dizia Jesus a Tadeu: ide pregai, use de palavras se necessário. Mas viver o Evangelho, construir uma base ética, considerando esse ethos da ação da criatura no âmago mais profundo com relação ao ambiente, eu preciso saber primeiro aonde eu estou inserido e o que eu posso contribuir. Se eu vou vencendo as necessidades da matéria, eu vou percebendo que o que eu mais tenho de necessidade na minha vida hoje é de Jesus. Eu preciso colocar Jesus na minha vida. Porque depois que Spinelli termina essa fala, eles vão a um hospital. E lá no hospital começa nos dizendo Manuel Filomeno de Miranda que encontra o caos. O caos material, porque os hospitais estão abarrotados, não há
os aparelhos necessários, não há a equipe necessária pelo volume dos pacientes, não há uma programação direta para atender essa pandemia, tanto de medicamentos, quanto de espaço, quanto de equipe. Mas, fora isso, há ainda a questão direta da interferência dos espíritos inferiores, agravando ainda mais a situação. Mas também há a ação dos benfeitores, amenizando, controlando, dessa forma fazendo com que há o equilíbrio, mas cada qual conseguindo vibrar de acordo com as ondas que emitem da sua mente. E se eu não consigo ter uma conduta ou sequer um pensamento equivalente, isso dificulta muito mais o acesso dos espíritos benfeitores para conseguir penetrar a minha intimidade para uma ação. E que ação poderia ser essa? Porque nos deixa ali de maneira clara que a ação pode ser através de uma prece, prece própria ou prece de um terceiro. Porque quando ali o espírito Carneiro de Campos faz o convite para a equipe para atender aquele espírito em necessidade, nós vamos vendo o relato que o espírito se debatia, mas o corpo estava inerte, porque estava entubado. Mas o espírito debatia-se. Logo, o passista aplicou os passes, a irradiação fluídica no chakra coronário, para que o espírito adormecesse. E, nesse passe, o espírito foi desprendido parcialmente do corpo. E ali realizaram, então, aqueles procedimentos. Naquela máquina que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta de uma forma que eu tentei até desenhar para tentar imaginar a máquina. Divaldo diz que a máquina é parecida com uma hemodiálise. Mas eu fiquei imaginando porque são 2 tubos ligados com a agulha, mas há um tubo superior de uma energia, um fluido vaporoso, e em cima ainda há um tubo maior do plâncton, da energia das árvores frutíferas, o prana, a energia do psiquismo divino que vitaliza tudo, nos diz Isabel, no início da sua fala. Então, dali, passando ao tubo médio e indo às questões do corpo, do perispírito ao corpo físico daquele que estava recebendo aquela moratória. Após a desobstrução das artérias, a parada, o restart, volta a fluir e a sua moratória está realizada. Há no livro Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, quando ela apresenta os relatos da reconstrução das fibras perispirituais, que ela pôde acompanhar passo a passo e apresentar nessa obra de uma maneira tão detalhada a agressão que ela havia feito outrora através do suicídio e que agora, nessa existência, que era como Ivone, ela em coma consegue acompanhar a atividade dos espíritos superiores, reconstruindo o seu perispírito lesionado por conduta equivocada de outrora, e que agora, por mérito e por oportunidade de crescimento, havia então recebido essa dádiva, essa nova oportunidade. Então, penso que o maior alerta para o capítulo, no meu entendimento, é que possamos construir em nós um comportamento ético-moral severo, na conduta caridosa, porque, afinal, fora da caridade não há salvação. Quantas reflexões importantíssimas, meu amigo. Muito obrigada por nos trazer essas reflexões que certamente nos produzirão grandes resultados se nós as acolhermos. Obrigada. Então, nessa terceira parte, na verdade, né, depois do resumo, das reflexões, nós vamos, então, para as perguntas. Hoje nós teremos 2 perguntas e elas serão direcionadas para o nosso amigo Sóstenes e para a nossa amiga Jussara. Então, nós iniciaremos com a pergunta ao Sóstenes, e lá
a pergunta que foi endereçada a ele é a seguinte: na página 247, último parágrafo, o mentor faz um grave alerta aos espíritas. Poderia nos exemplificar sobre a que o benfeitor se refere? Qual deve ser a nossa postura? Então, nós vamos ler esse último parágrafo para que nós saibamos do que está se tratando a pergunta. É a fala de Spinelli, onde ele diz: não faltam em nossos grupamentos doutrinários do Espiritismo adeptos invigilantes que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos maravilhosos conceitos emanados da codificação. Não raro, quando por ocasião das advertências sobre conduta moral ou relacionamento, comentarem que há muito exagero nas informações que procedem da nossa esfera de vida. Outros, mais afoitos, rotulam-nas de animismo, quando são gentis, ou acusam com facilidade de tratar-se de mistificação de espíritos zombeteiros ou mesmo dos médiuns. E preferem adotar as modas, as novidades de comportamento, denominando os fiéis como ortodoxos e a eles mesmos como evoluídos. Passo a palavra a você, meu amigo. Vamos lá, então, tentar agregar alguma coisa a partir já das informações dos nossos irmãos que nos antecederam, né? Percebam que a essência do nosso estudo hoje, ela está em cima, né, diretamente relacionada com essa mensagem. Então, vejamos, eu vou partir do encerramento do Laudes, quando ele diz da necessidade, né, quando ele cita o Spinelli, do comportamento ético-moral severo. E aí a gente se pergunta, o que é que nos falta para deixarmos de ser esses adeptos e vigilantes? Primeiro, né, eu queria fazer uma reflexão sobre a parte 7ª, o item 7, da conclusão do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz uma relação entre os tipos, né, de adeptos e os aspectos diferentes da doutrina espírita e os tipos de adeptos. Ele vai nos citar o seguinte, que são 3 os aspectos da doutrina espírita, né? O primeiro aspecto, meus irmãos, ele está relacionado com o aspecto da manifestação. É aquele momento, aquele primeiro momento em que houve aquelas pesquisas das mesas girantes, né? Toda a operacionalização do espiritismo. Então, o primeiro aspecto, ele está relacionado com as manifestações. E se nós trouxermos esse aspecto para os dias de hoje, nós poderemos ver nas nossas casas espíritas aqueles que são atraídos à doutrina espírita pura e simplesmente pelos fatos mediúnicos. Então, poderemos, né, imaginar até nós termos chegado na casa espírita atraído por esse aspecto. E Allan Kardec relaciona esse primeiro tipo de adepto em que ele diz que é o adepto, né, a primeira classe é aquele que crê na manifestação, mas se limita a comprová-la. Então, é aquela pessoa que acredita, vai à casa espírita, busca, né, respostas para os fatos mediúnicos, acredita. Mas uma vez satisfeito nas suas respostas, às vezes até deixa a casa espírita. Às vezes até satisfaz o conhecimento e nem necessariamente se tornará espírita. Então, esse é o primeiro tipo de adepto. Se ele permanecer na doutrina espírita, além dos primeiros momentos, do primeiro encontro com esses fatos mediúnicos, encontro no sentido não necessariamente da manifestação, pode ser do grupo de estudo da mediunidade, ele poderá alçar o segundo momento da doutrina espírita, ou como Allan Kardec fala, o segundo aspecto, que é, né, está relacionado com os princípios e a filosofia, com o escopo da doutrina, com o corpo doutrinário do espiritismo. Nesse momento, aquele que pode ser aquele espírita que iniciou, né, a doutrina pela curiosidade, ele vai ter contato com as ideias espíritas. Ele terá contato com o ensinamento e a filosofia do espiritismo, mas vai perceber as consequências morais.
é o momento que eu acredito que a maioria de nós estejamos. Nós estamos aprendendo a doutrina espírita, estamos conhecendo o espiritismo. E aí, Allan Kardec, então, revela o terceiro e último aspecto da doutrina espírita, que está relacionada com a aplicação das ideias espíritas ou dos princípios espíritas. É o momento em que ele, o espírita, né, passa pelo conhecimento das manifestações, compreende ali, né, algo de consequências morais e deseja para si essa aplicação. Poderá atingir, então, o comportamento ético, moral e severo. Mas a questão nos diz o seguinte, quando Spinelli nos fala dos adeptos vigilantes, poderíamos relacionar com aqueles que não conseguimos, né, e muitas vezes nós nos enquadramos nisso, aplicar as ideias espíritas em nossas vidas. Porque para isso não basta conhecermos a doutrina. Nós precisamos, né, aplicar dioturnamente essas ideias, conhecendo o Evangelho. Como bem o Laudelino falou, todo esse conteúdo moral que precisa ser interno, ele precisa caminhar. Porque conhecer a moral do Cristo, nós conhecemos. Talvez podemos passar uma reencarnação inteira sendo espíritas, conhecer, fazer palestra, fazer seminário, mas não conquistarmos o quê? Esse terceiro estágio. E aí, eu busquei aqui um artigo da Revista Espírita, e que Allan Kardec vai falar um pouco, né? O artigo ele está lá na Revista Espírita em agosto de 1865. É o número 8. E o título é O que ensina o Espiritismo? Porque quando Spinelli fala, ele dá aqui algumas características desses espíritas invigilantes, ele diz, eles não se permitiram influenciar moralmente, eles são afoitos e muitas vezes descrente com as comunicações que vêm do plano espiritual. E são aqueles que questionam os ensinamentos e as ideias espíritas. Allan Kardec, nesse artigo, né, da Revista Espírita, ele vai, em síntese, dizer o seguinte, meus irmãos. Alguns são impacientes, né, com a marcha da doutrina espírita. E dizem que a doutrina espírita é muito lenta, muito devagar para o seu gosto, né? Algo a ver com esses irmãos que estão impacientes, né? É como se o espiritismo fosse revelar tudo. Nós estamos percebendo, por exemplo, que um dos objetivos dessa obra que estamos estudando é a revelação das estratégias, como nos foi dito, né, do mundo espiritual nesse momento. Allan Kardec também diz, né, nesse artigo, o seguinte, que esses, né, que são impacientes com a doutrina espírita, eles procuram todas as respostas dos mistérios da natureza na doutrina espírita. Se não tiver, o espiritismo não trouxe nada de novo. E ele também vai dizer o seguinte, que esses, né, impacientes, que questionam o que o espiritismo nos trouxe, diz muitas vezes que essa doutrina, né, não renovou em nada as crenças religiosas, as crenças morais. E aí se tornam, então, aqueles que querem fazer um progresso sem ter esforço íntimo, sem ter esforço próprio. Olha o que Allan Kardec nos coloca nesse mesmo artigo. Ele diz o seguinte, antes de procurar coisas novas, não se deve fazer a aplicação daquilo que se sabe. Nós, como espíritas, antes de querermos galgar, né, determinados conhecimentos, será que já internalizamos os que nós temos? E conclui, para que a gente passe adiante no nosso raciocínio, o seguinte, em todas coisas, as ideias novas devem apoiar-se nas ideias adquiridas. Resgatando, então, os tipos de adeptos. Aonde, cada um fazendo a sua análise íntima, nós estamos situados. Por que é que nós chegamos, né, na nossa existência com todas as informações e talvez ainda sejamos um adepto invigilante?
porque nós temos a dificuldade de aplicar as ideias. A resposta à questão da nossa irmã, né, quando ela pergunta se qual é a advertência e qual deve ser a nossa postura, muito bem foi colocada pelos nossos irmãos que nos precederam. Mas aí nós chamamos um olhar sobre a questão da nossa capacidade intuitiva espiritual. Porque se nesse momento nós estamos sendo, da mesma forma que somos bombardeados por essas influências, né? Esses fluidos deletérios que nós estamos vendo aí, desses irmãos ainda no erro, nós também temos o auxílio dos nossos benfeitores, como bem vemos nas operações e nas incursões que esses irmãos estão fazendo. E quando o Spinelli fala da questão das novidades, né, nós fomos buscar uma obra que a gente recomenda, denominada Tendências e Tendenciosidades. Porque quais são as ideias, além da que os nossos irmãos... Quais são... Quando a gente fala novidade na doutrina espírita, tem tantas. Cada região do nosso país, cada casa espírita poderá, né, estar ali praticando. Mas o César Braga Said, né, que é o autor da obra, num capítulo dito, com o título Tendência e Tendenciosidades, ele vai elencar 18 tendenciosidades que podem acontecer dentro de um centro espírita, que poderá ser produto desses, ou de nós, dessa impaciência, dessa questão de querer ver muita coisa nova. Olha, as mensagens que vêm se repetem. Vocês já ouviram dizer, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala, o Divaldo não fala mais nada de novo. Eu não aguento mais ouvir o Divaldo, as histórias de sempre. Mas será que as histórias têm o nosso olhar de sempre? E aí, só 3 itens, né, para a gente fazer bem uma síntese e partir para a nossa conclusão, que o César Braga Said fala nessa obra. Primeiro, abolição do trabalho mediúnico. Alguns centros espíritas dizem que não há necessidade do trabalho mediúnico, né? Vamos somente estudar. O inverso também acontece, fazer o trabalho mediúnico sem estudar, né? Segundo, abolição da diretoria. Olha, vamos fazer uma autogestão. Centro espírita não precisa mais de diretoria, de departamentos. Essa é uma tendenciosidade na análise do autor. E, por fim, né, dentre essas 18, eu estou citando só 3, as terapias alternativas. Cristais, yoga, doin, terapia de vidas passadas, não são terapias ruins. Mas, como diz bem o Divaldo, não é espiritismo. Portanto, essas são as novidades que, muitas vezes, esses irmãos afoitos e pacientes, que ainda não internalizaram as ideias espíritas, estão querendo. Para encerrar, né, nós temos aqui 2 questões do Consolador, que eu achei muito interessante, pode nos auxiliar nesse momento em que nós estamos para dilatar a nossa capacidade espiritual, no sentido de nós recebermos a intuição dos benfeitores. A questão 119 do Consolador há o seguinte questionamento: como devemos proceder para dilatar a nossa capacidade espiritual? A resposta é simples. Não existe outra senão esforço próprio dentro da humildade e do amor do ambiente de trabalho. Então, nós, através do esforço, poderemos, né, respondendo em relação à postura que a nossa irmã perguntou, dilatar a nossa capacidade espiritual. E a 122, encerrando, né, que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição. Afinal de contas, a intuição é um tipo de mediunidade que todos temos. E o benfeitor diz: estudo perseverante, esforço sincero e meditação sadia. Eis a resposta necessária. Aplicarmos as ideias espíritas, dilatar nossa capacidade espiritual, melhorar nossa intuição. Assim seremos felizes e passaremos por esse momento tão pandêmico da nossa Terra. Obrigada, Sóstenes. E agora nós vamos para a nossa última pergunta com a nossa querida Jussara. E a pergunta é: nas páginas 250, 251, há menção de doação de energias entre perispíritos.
de desencarnado para encarnado via artéria. Minha dúvida: perispírito tem órgãos? Se sim, todos os perispíritos têm órgãos, até os espíritos mais evoluídos? Vocês poderiam esclarecer melhor esse assunto? Então, deixamos com a nossa querida Jussara. Olá, amigos, que alegria! Eu adorei essa pergunta, vocês realmente lançaram um desafio, me deixou assim, realmente intrigada, fiz muitas pesquisas e, para responder rapidamente, a resposta é sim, sim, sim. Como nós vimos no capítulo, muito bem, né? Manuel Filomeno de Miranda descrevendo todo esse processo. Estou doida para ver esse seu desenho, Laudes, dessa máquina, mesmo que seja ainda no campo da imaginação, mas vamos imaginar como é possível. Então, nós vemos realmente essa atuação dos amigos espirituais e vemos a possibilidade, né, que existe desse intercâmbio, dessa ajuda. Então, o que nós vamos apresentar hoje, então, é apenas uma fundamentação, né, dentro das respostas de que sim, temos órgãos, sim, existe essa troca de energias. Vocês vão ver que eu preparei aqui material para um seminário, mas nós vamos falar em 15 minutos, então vocês depois vão receber esse material, né, vai tá todo com a bibliografia. Por favor, fiquem, então, me desculpem que nós vamos aqui engatar uma primeira e vamos explicar o máximo que der nesse nosso tempo aqui para poder enriquecer esse trabalho. Obviamente, temos que começar com Kardec, já no Livro dos Espíritos, quando ele nos relembra, né, os espíritos relembram que nós, como espíritos, somos imateriais, mas que nós não podemos compreender ainda exatamente o que isso significa, né? Por isso que eles falam que um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. Então, compreender o que a gente imagina ser a falta de materialidade do espírito ainda é uma coisa que não está do nosso alcance, né? Então, entender todo esse mecanismo entre espírito, corpo físico, perispírito e a comunicação. Na Gênese, ele vem e nos fala que o perispírito possui certas propriedades de matéria, a gente se une molécula a molécula, então já temos que imaginar que esse molécula a molécula não se trata apenas no corpo físico, mas a conexão desse corpo espiritual que entendemos ser o perispírito, né? No Consolador, temos uma pergunta que Emmanuel fala a respeito sobre órgãos do corpo espiritual e nos explica. Ala Emmanuel, né? Porque vocês vão ver aqui pela resposta que ele diz o seguinte: o corpo físico, executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Então, nada mais do que Emmanuel nos explicando aqui do que o nosso corpo físico é um reflexo, como nós aprendemos, né? Inclusive, em relação a outros aspectos, que tudo que nós temos aqui na matéria nada mais é do que um reflexo daquilo que temos no espírito. Na própria obra, eu acabei perdendo esse capítulo neste dia, do capítulo 14, do Manuel Filomeno de Miranda, faz um comentário que eu tive que parar, respirar junto com ele, né? Quando eu li, porque ele faz esse comentário, quando Eurípides estava se manifestando, e dado, obviamente, o conteúdo do que Eurípides estava falando, ele disse que teve uma pausa prolongada para reflexão, e que o silêncio permitia a eles escutar a respiração de todos. Gente, eles estão falando que eles estão escutando a respiração de todos no mundo espiritual, não é no mundo físico. Então, se eles estão respirando, como que eles respiram? Que órgão leva o espírito a respirar? Por que o espírito precisaria respirar se não estivesse com os órgãos correspondentes, como nós entendemos? Nos livros tanto de Charles Richer, que é um dos grandes conhecidos e que
no começo, quando nós tratamos do espiritismo clássico, das pesquisas, também Ernesto Bozano, eles falam a respeito do que seriam os agêneres ectoplásmicos, que são as materializações de espíritos, mas que elas são feitas de maneira tão completa que se chama de agênere. Até tem muita gente, tem pessoas correntes que acham que Jesus foi um agênere, né? O que nós não compreendemos ter sido assim, mas sim reencarnado com o corpo físico, mas que esses agêneres ectoplásmicos, eles se apresentam tão completamente, né, nessa materialização, inclusive com seus órgãos e funções biológicas. E nos conta um exemplo que Charles Richer realizou junto com Gabriel Delany, que eles fizeram numa dessas sessões de materialização com que o espírito soprasse, né, o ar dos seus pulmões nessa solução aquosa, e depois que eles foram analisar essa solução, eles encontraram a presença de gás carbônico, que é justamente o que acontece quando nós respiramos também e expelimos o gás carbônico. Então, a conclusão, tanto para como o Manuel Filomeno de Miranda apresentou, quanto para as nossas reflexões aqui em relação também a essa apresentação, essas experiências de Richer, Gabriel Delany, né, Ernesto Bozano, é que se você está respirando, o fantasma que eles diziam está respirando é porque ele tem um sistema respiratório e circulatório, né? No caso das materializações super famosas do espírito Kate King, junto com o cientista que fazia essas experimentações, que era Sir William Crookes, eles chegaram a analisar, inclusive, o batimento cardíaco desse espírito. Então, se o espírito tem um pulso, tem um batimento cardíaco, nós já vamos realizando toda essa parte de funcionamento de órgãos. Um outro fenômeno que é interessante, no fenômeno da voz direta, ele pode ser através da garganta do próprio perispírito, do médium ou ectoplásmica. O que nos interessa aqui hoje é através da garganta do próprio perispírito, né? Do perispírito do espírito, o que significa, então, que nesse caso, quando vai se ocorrer o fenômeno físico e existe, então, a imantação no perispírito do espírito, aquela doação de ectoplasma, é a própria garganta, o que significa que existem as cordas vocais e é possível dessa maneira o espírito se manifestar neste fenômeno de voz direta. André Luiz segue falando a respeito do corpo espiritual como veículo físico, e nós vemos isso bem, né? Então ele explica, tem muitas citações no livro Evolução em Dois Mundos, mas nós já vemos no próprio nosso lar, quando André Luiz, que descreve que tinha fome, né, que ele sentia até a barba crescer. Então, todo um processo que está realizado ao funcionamento do nosso órgão físico. E quando ele é analisado pelos amigos espirituais, né, que o levaram para nosso lar, e que eles estão dizendo a respeito de tudo que ele fez, como afetou o funcionamento dos seus órgãos físicos, que o levou à morte na matéria, vocês vejam que eles não estão se referindo apenas ao corpo físico que ficou na matéria, mas também ao corpo espiritual, porque na continuidade do tratamento mostra que o enfermeiro ia lá, analisava os intestinos que ainda tinham vestígio de câncer, as dilacerações do fígado pelo excesso de bebida, dos rins, e fazia todo um tratamento nesse sentido também, mais uma vez, mostrando assim a presença de órgãos. O que nós não sabemos, né, e isso eu acho que vai levar muito tempo para a gente compreender, é como esses órgãos funcionam. Até quando nós vamos analisar a questão da nutrição, como nos fala no próprio nosso lar, nos é explicado que, por exemplo, alguns espíritos necessitam de uma alimentação mais densa, e
e outros já dispensam isso. Então, como é que se processa todo esse aprimoramento do próprio perispírito, né, relacionado, obviamente, à evolução do espírito? Então, são coisas que nós ainda vamos ter que compreender um pouco mais. Hoje nós podemos fazer algumas conjecturas, temos alguma literatura, mas são coisas que nós vamos ter que compreender um pouco mais. André Luiz, inclusive, descreve, né, um jantar que ele teve em família, onde ele, inclusive, teve frutas, sucos, e aonde também nesse jantar é explicado que alguns até já dispensam esse tipo de alimentação. Então, o que nós vamos ter que compreender é justamente como vai ser dentro da fisiologia dos órgãos, espiritualmente, perispiritualmente falando, como é que eles vão funcionar, né? Nós vemos que quando o André Luiz começa a trabalhar, inclusive, ele também é levado a tratar daqueles doentes que chegam até dentro desse trabalho todo, até ter vômitos, né? Até expelir substâncias que estão impregnadas dentro deles, né? Na questão dos passes, também é interessante para nós começarmos a refletir na nossa postura em relação ao passe, porque nos explicam também os espíritos que quanto mais nós estivermos em oração e meditação no passe, mais ocorre, como nós vemos nessa figura, essa pessoa aqui no meio, que existe um afrouxamento dos nossos laços que nos prendem ao corpo, né? Assim o nosso perispírito se afasta mais e com isso consegue receber melhor e reter melhor todo o tratamento que é feito a nível perispiritual para depois reverberar no corpo físico. Continua ainda no próprio Manuel Filomeno de Miranda falando, né, que a forma é precedida de um modelo. Nós temos Hernani Guimarães Andrade, que fala a respeito, que Divaldo cita muito, a respeito do modelo organizador biológico. Nos Missionários da Luz, quando André Luiz vai visitar o pavilhão, assim, da reencarnação, como eles estudam todos os processos de cada órgão para que, na hora que for realmente o momento em que estivermos trabalhando no planejamento, então, das nossas reencarnações, nos utilizando daquilo que eles chamam de função organizadora, que acaba sendo um molde, né, para o que nós vamos apresentar fisiologicamente na matéria, mas que vem justamente daquilo em que fomos acumulando através das experiências em nosso espírito, perispírito, né? Entre a Terra e o Céu também nos fala a respeito desse veículo que foi construído na esteira dos milênios e em evolução dos dois mundos, especialmente nessa parte da gênese dos órgãos psicossomáticos, né? Então nos fala o seguinte, que todos os órgãos do corpo espiritual e consequentemente do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Então, como nós vemos, tem assim muita literatura, aqui tem um pouco daquilo que eu pesquisei durante esses dias para poder aqui trazer para vocês, né? Para a gente começar a aguçar a nossa curiosidade, a compreender como é rico, como é lindo todo esse processo espiritual e como o nosso Pai Criador é bondoso e sábio quando nos permite, inclusive, que graças às nossas próprias possibilidades, aos nossos esforços, como fomos tão convidados e motivados pelas palavras que foram analisadas, que estudamos nesse capítulo pelos mentores, a que nós aproveitemos a nossa oportunidade nesse momento na matéria, para que possamos fazer brilhar toda essa aparelhagem que representa a possibilidade que tivemos de revestir a centelha divina. Obrigada. Jussara, querida, muito obrigada por esse maravilhoso material. Realmente isso dá um seminário ou muitos seminários, e nós certamente vamos pensar nessa possibilidade, né? Quem sabe, amigos,
todos que trabalharam nessa noite nos trouxeram coisas riquíssimas. Muito obrigada pela dedicação de cada um de vocês. Nós somos privilegiados por ter tantas mentes aqui que nos ajudam no entendimento desse livro maravilhoso.